Companheiros e companheiras do curso de Políticas Públicas de Educação para o curso de Licenciatura, bem-vindos à nossa segunda aula, na qual apresentarei a LDB e seus capítulos, o capítulo da educação e o capítulo dos princípios e fins da educação e, finalmente, do direito à educação e do dever de educar. Adianto a todos que o texto dessa aula já está postado no AVA. Comecemos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 93/94, de 20 de dezembro de 1996, como seu nome indica, ela fornece instruções ou indicações para a devida concretização do plano ou projeto de educação que o Estado brasileiro se dispõe a oferecer à sociedade. Os seus 92 artigos estão distribuídos nos seguintes títulos: da educação, dos princípios e fins da educação nacional, da organização da educação nacional, dos níveis e modalidades da educação e ensino, dos profissionais de educação, dos recursos financeiros, das disposições gerais e das disposições transitórias. O projeto original dessa LDB, ele surgiu por iniciativa da comunidade educacional imediatamente após a promulgação da Constituição de 1988, a qual se encontrava fortemente mobilizada para assegurar suas propostas para a organização da educação. No período de tramitação de 1988 a 1996, portanto, durante 8 anos, o projeto relatado pela deputada Ângela Amin passou por diversos embates, tantas as tensões advindas da luta de classe no campo da educação. De um lado, os capitalistas da educação, os proprietários de instituições de ensino, presenciais à distância, produtores de material pedagógico, material didático, etc., e de outros trabalhadores de educação e defensores do oferecimento de uma escola pública de qualidade referenciada socialmente, universal, laica e gratuita. Uma vez aprovado na Câmara e na Comissão de Educação do Senado, o relatório da deputada Ângela Amin, que contemplava bastante os anseios dos defensores da escola pública de qualidade, foi objeto de um golpe político que mudou inteiramente o seu rumo e, claro, o seu teor, o seu conteúdo, tendo sido substituído por um projeto induzido pelo ministro da Educação do governo Fernando Henrique Cardoso, o senhor Paulo Renato de Souza, e o novo projeto foi relatado e assinado pelo senador Darcy Ribeiro. E esse foi o projeto aprovado e promulgado em 20 de dezembro de 1996, muito de acordo com as pressões do empresariado nacional de educação e distante das aspirações da comunidade educacional em favor da escola pública democrática. De sua promulgação até os dias de hoje, a LDB já sofreu 331 alterações, por meio de 287 novas leis e 44 medidas provisórias, a maioria provinda dos lobbies dos empresários de educação, no qual estão incluídas as igrejas católica, presbiteriana, metodista e diversas outras denominações, porque elas são donas de grandes redes de escolas no país. A essa luta de classe se somam as pressões provenientes de organismos multilaterais, regra geral, todas ligadas ao capital. E são elas a ONU, o FMI, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Banco Mundial, o Conselho de Estabilidade Financeira, em inglês, Financial Stability Board, o grupo dos 20, o G20,
o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, a Organização dos Estados Ibero-Americanos e outras. O Brasil, por ser membro de tais organismos, ou ser signatário dos documentos que eles emitem, não tem força simplesmente para lhes fazer ouvido moco. O fato é que a soma de todas as forças do bloco de poder a favor do capital acabou por subordinar a educação aos seus interesses. O estado atual em que se encontra a educação brasileira é de estrita subordinação ao mercado. São fortes as organizações que defendem a privatização da educação ou a organização da educação pública conforme os seus interesses. Entre tais organizações se destaca o movimento Todos pela Educação, que agrupa em torno de si as seguintes fundações e grupos empresariais. Prestem atenção, hein? Porque isso representa grande parte do PIB brasileiro. Associação Crescer Sempre, Família Kishimoto, Fundação Bradesco, Fundação Grupo Volkswagen, Itaú Social, Fundação Penido, Fundação Telefônica Vivo, Fundação Vale, Gol Linhas Aéreas, iFood, Instituto Natura, Instituto Unibanco, Burger King, Fundação Educar de Pascoal, Fundação Roberto Marinho, Instituto Cirela, Instituto Votorantim, Grupo Suzano e diversas outras. Falamos agora da educação, título 1. Nesse título está o conceito de educação que o Estado brasileiro defende, explicitado como sendo processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Reconhece a existência de outros agentes educativos para além da escola, família, convívio social, trabalho, locais de trabalho, instituições de ensino, movimentos sociais, feministas, negros, LGBTQIA, indígenas, quilombolas, estudantis, ambientalistas, trabalhistas e etc. A LDB, no entanto, somente trata da educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Ela determina que essa educação deve estar vinculada ao mundo do trabalho e à prática social. Aqui cabe uma observação. Quando a LDB se refere ao trabalho, ela sempre deixa transparecer a sua preferência pelo trabalho produtivo, aquele que produz mais-valia. Pouco ou nenhum apreço dá ao trabalho improdutivo, que não gera mais-valia. Ele é considerado como gasto desnecessário, custo, e que no jargão econômico é tratado como inutilidade pelo empresariado. Assim, não é por acaso ser grande a desconsideração da LDB com as disciplinas das áreas humanas e artísticas, história, filosofia, letras, artes em geral, sociologia, teologia, antropologia e tantas outras. Vejamos agora o título 2, os princípios e fins da educação nacional. A LDB atual é a primeira a dividir o dever do Estado com a família. As LDBs anteriores não faziam essa distinção. Todas consideravam exclusivo e inalienável este como dever do Estado. Dividir tal dever com as famílias abriu uma larga porta para a privatização da educação pública e revelou uma vontade de saciar a voracidade de lucro do empresariado da educação. De acordo com a doutrina neoliberal de minimização do Estado, quanto maior o poder aquisitivo
das famílias, maior seria o acesso às escolas particulares e consumo de materiais pedagógicos escolares, e tanto menos as despesas do Estado. Os fins ou objetivos da educação pública, conforme o artigo 2º da LDB, são pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, entre aspas, produtivo. A Constituição e a LDB ficam a dever o entendimento sobre pleno desenvolvimento do educando. A Unesco o relaciona à humanização do educando, ao seu crescimento interior e desenvolvimento de consciência de liberdade e responsabilidade. Na prática, porém, a intenção é mais de formar e qualificar o melhor e mais eficiente trabalhador do que oferecer uma educação que vise verdadeiramente o pleno desenvolvimento da personalidade. E, no entanto, difícil falar de pleno desenvolvimento do educando em face das condições de pobreza e bem-estar, as questões de gênero e discriminação sexual relativos ao desenvolvimento social, entre outros. Para Amartya Sen, um grande escritor aí atualmente, a personalidade, a persistência, de tais condições representa os desafios que precisam ser integrados às políticas de desenvolvimento. Sendo assim, não se pode falar em garantia de liberdades substantivas. Por fim, é preciso acrescentar que a exacerbada pressão pela qualificação para o trabalho produtivo abafa o desenvolvimento de muitos talentos jovens e brilhantes em muitas áreas compreendidas no campo das humanidades. Embota, o aparecimento de novos músicos, de novos poetas, de novos malabaristas, de novos atores circenses, e vai para aí afora. O artigo 3º da LDB define quais são os princípios que devem nortear o ensino nas escolas brasileiras. São estes os principais princípios: igualdade, liberdade, pluralidade de ideias, concepções pedagógicas, respeito à tolerância, gratuidade dos estabelecimentos oficiais, valorização do docente, gestão democrática, garantia do padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre educação escolar e trabalho, e as práticas sociais, e de consideração com a diversidade étnico-racial. Vamos agora para o título 3. Quem tem direito à educação? Quem deve educar? A educação básica é um direito de todos e dever do Estado e da família, conforme é estabelecido na Constituição Federal. Conforme o artigo 5 da LDB, o acesso obrigatório a ela dos 14 aos 17 anos de idade é um direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão acionar o poder público para exigi-lo. A garantia de acesso ao ensino obrigatório, à educação básica, é o primeiro dever do Estado. Os demais são atendidos conforme as prioridades constitucionais e legais. Observem, porém, uma coisa. A existência do artigo 5 da LDB, a rigor, não precisaria existir se o Estado brasileiro, de fato, democraticamente criasse vagas para todas as crianças e jovens em todo o território nacional, que radicalmente tivesse a intenção clara de universalizar a educação básica. Hoje em dia, 2021, para se ter uma ideia, ainda persistem déficits de matrículas na pré-escola. Somente 81% das nossas crianças estão matriculadas, o que significa que cerca de
1,2 milhão de crianças dessa faixa ainda estão fora da escola. Quando nos debruçamos sobre a LDB, querendo aprender a sua essência, é inevitável que sobressaia nela a persistência de um ranço utilitarista muito caro à nossa elite do atraso. Sempre esteve longe dessa elite a ideia de universalização da educação de qualidade referenciada socialmente. O dever moral do Estado de oferecê-la, por essa razão, deixa de atingir a todos imediatamente. É preciso que os indivíduos exijam o seu cumprimento a partir de procedimentos legais que o próprio Estado também disponibiliza. Assim, a universalização do ensino fundamental, a partir de 1996, próxima de estar completada, antes de ser uma ação acreditada exclusivamente ao Estado, tem sido resultado de muitas pressões da sociedade civil organizada, por meio de manifestações de ruas, greves, participação em audiências públicas, enfim, com muito suor, muita lágrima e muito sangue. Em alguns momentos, fica claro que os cálculos do Estado e da elite do atraso admitem que a população prefere outras ações, ou, como diria Benta, um prazer maior a longo prazo. Traduzindo isso em rápidas palavras, prefere-se, às vezes, um grande fla-flu no Maracanã, um novo Maracanã, a organizar, na verdade, a educação universal. Na França, diferente do Brasil, a educação inclusiva de todas as crianças, sem qualquer distinção, é a primeira prioridade nacional. O direito à educação é assegurado a todos para que possa desenvolver a sua personalidade, elevar o seu nível de formação inicial e contínua, inserir-se na vida social e profissional, exercer a sua cidadania. Minha gente, nossa aula de hoje tem esse conteúdo. O que devemos destacar aqui? Primeiro, a predominância dos interesses do empresariado sobre a educação nacional. Como vimos, grande parte do PIB brasileiro luta contra a educação pública, gratuita, de qualidade, laica, etc., etc. Segundo, nunca houve, na cabeça dos legisladores brasileiros, grande quantidade ligada ao empresariado, financiada pelo empresariado, se preocupou em oferecer uma educação universal. Não, eles são utilitaristas. Se eles podem atender a 30%, 40%, e com isso eles conseguem dormir, que assim seja. Os demais que lutam na justiça pela vaga, pela escola, pelo professor, etc., etc. Vimos ainda como é que é poderosa a organização empresarial no controle da educação nacional. Grandes bancos, grandes fundações, grandes milionários estão botando dinheiro na subordinação da educação aos seus interesses. Na comparação, e aí vocês encontram na nossa própria página, no AVA, as LDBs de outros países, por favor, leiam, comparem-nas com a nossa LDB. Vejam como a nossa LDB é pobre, como ela não pensa na felicidade do nosso alunado, da nossa cidadania. Seu grande interesse é formar, é qualificar mão de obra para ser explorada no mercado com os salários que eles pagam. Ficamos aqui, aproveitem a aula, não se esqueçam de dar um like, não se esqueçam de se inscrever no canal. No nosso fórum de perguntas e respostas, por favor, façam as perguntas, usando interrogação, tá? Pergunta tem que ter interrogação. E o texto dessa aula também já está disponível na nossa página. Vejam, leiam o texto, ele vai abrir no meu blog
E aproveitem também, se inscrevam lá no blog, deixam um like para a gente ter um blog poderoso, ter um canal de YouTube poderoso. A inscrição é vital para nós. Muito bem, ficamos por aqui. Obrigado a todos.